Ontem nós tivemos no mundo 4 eleições significativas. Tivemos eleição na Romênia, nós tivemos eleição na Polônia, nós tivemos eleição em Portugal e nós tivemos eleições legislativas na Argentina. Começarei pela dona Argentina, porque o partido do Milei ganhou em Buenos Aires, mas apesar da mídia estar propagando isso como se fosse um grande feito, na verdade a coisa não foi tão boa assim não. Porque a oposição ao Milei conseguiu ir muito bem nessa eleição. Parece que é a melhor eleição desde 1940, 50, um negócio assim, em Buenos Aires. Mas, de qualquer maneira, é uma vitória, sim, para o Milei. É uma vitória para a extrema-direita, que ganhou ali o partido dele e acaba sendo fortalecido nas eleições legislativas, que ajuda ele nas próximas eleições. Sei lá, né? Deve ser um fetiche por pagar preço alto, por não ter comida em casa. Não sei realmente, nunca entendi muito bem o que acontece na dona Argentina. Na prática, é o medo, né? O famoso medo do fantasma comunista que ronda a América Latina, né? Prefiro passar fome do que ter o fantasma comunista no governo. Assim, é quase como se a pessoa vivesse à base de alucinógenos. Mas são escolhas e é do jogo democrático. Romênia e Polônia tiveram um movimento diferente, contrário ao que acontece na Argentina. Enquanto na Argentina, de uma certa forma, houve um fortalecimento do Milei e, consequentemente, da extrema-direita, nesses dois países não teve fortalecimento da extrema-direita, não. Teve fortalecimento da União Europeia. E aí é muito complicado avaliar a situação da Romênia e da Polônia. Não vou falar dos dois países especificamente, sim do movimento dentro da União Europeia, tá? Os dois países, eles tinham candidatos de extrema-direita ultranacionalistas. E aí, esses candidatos de extrema-direita fizeram um movimento muito parecido com o movimento que a extrema-direita alemã fez, que é de se vincular à ideia anti-guerra da Ucrânia. Meio que uma ideia nacionalista, putinista, e eles misturaram tudo. E por que eles fazem essa mistura? Para exatamente dar confusão no eleitorado. Então, por exemplo, na Romênia, o candidato, que até então estava em primeiro lugar, porque a mudança, o plot twist para o Dan ganhar foi assim, nos 3 últimos dias antes da eleição, era um candidato nacionalista, era um candidato que defendia o afastamento, né, da UE, que defendia o fim do apoio do país à guerra da Ucrânia, no caso a Ucrânia, inclusive, porque a Romênia foi muito importante como ponto estratégico, e tinha uma perspectiva mais putinista. Mas ele, ao mesmo tempo, era ultranacionalista, com umas ideias muito de extrema-direita. Então, você vê que fica complicado ali, porque eles vão pegando quase uma salada de frutas ideológicas. A AfD faz isso lá na Alemanha, principalmente na região da antiga Alemanha Oriental, para dar uma confusãozinha, tá? Mas voltamos aqui. E aí, na hora da votação, as pessoas com medo do extremismo e também com medo de uma ruptura com a União Europeia que poderia dar assim um colapso econômico no país, eles optaram pelo candidato, que era um candidato de centro-direita, mas para mim é mais direita clássica mesmo, mas era direita clássica, era um candidato que não estava vinculado à extrema-direita e um candidato que era pró-União Europeia, ou seja, a população optou por continuar numa perspectiva União Europeia, muito mais para impedir um colapso econômico, tá? E no caso da Polônia, que o candidato de extrema-direita nacionalista estava quase também levando, houve uma virada e o candidato ali da direita tradicional leva com a mesma questão de manter a relação com a Europa. Ficou muito claro nessas duas eleições que eles querem manter um vínculo com a Europa Ocidental. E eles querem manter esse vínculo com a Europa Ocidental porque a Europa Ocidental, para eles, significa uma estabilidade econômica e uma estabilidade de governo. Então, eles não querem correr o risco de ir para situações mais incertas. No caso da Polônia, a Polônia tem um medo muito grande de uma invasão russa. Isso é real, eles têm medo, não real invasão, tá? Isso não tem nexo. Mas eles têm medo real de serem invadidos. Então, óbvio que ali eles vão fortalecer um candidato que seja pró-UE, pró-OTAN, entre outras coisas. Mas, de qualquer maneira, chama a atenção também a resistência contra a extrema-direita. Ou seja, porque esses dois candidatos, tanto na Romênia como na Polônia, eram candidatos também trumpistas. Eu esqueci desse detalhe, ainda tem esse detalhe. Eles eram candidatos trumpistas. Então, olha só, os caras eram pró-Putin, trumpista, mas ao mesmo tempo de extrema-direita, ultranacionalista. Era assim, salada de frutas ideológicas. E isso confunde muito o eleitorado. Então, o eleitorado foi no certo. O certo é perfeito? Não, tá muito longe disso, tá? E aí nós temos Portugal.
Portugal abriu os braços para o Chega. O Chega é um partido de extrema-direita, reconhecidamente extrema-direita, que bebe nas águas de Salazar, um partido a favor da imigração, xenófobo, misógino, com várias denúncias, inclusive de abuso, isso aí, os deputados. E aí aconteceu um movimento assim muito interessante para analisar do ponto de vista assim, de grau. Ganhou, né, a AD, que é centro-direita, mas em segundo lugar, até os 45 do segundo tempo estava o Chega, e depois o Chega e a esquerda ficaram em segundo lugar. Eles estão com a mesma quantidade de cadeiras no parlamento. Ambos, tanto o Chega como a esquerda, estão com 58 cadeiras no parlamento português. Agora, assusta o Chega, que é um partido pequeno, chegar a esse nível, né, de poder político dentro de Portugal. O que mostra, né, que a extrema-direita está crescendo forte ali. Mas não ganhou e vai ser muito difícil. Quero ver como é que vai ser a organização desse governo em Portugal, porque uma coalizão ali é muito difícil. Porque fazer coalizão com o Chega é meio complicado. Então esse foi o domingo tranquilo que a gente teve no cenário eleitoral internacional. E assim, quando vocês ouvirem assim, a polarização no Brasil, não, gente, polarização no mundo todo. Eu falei de Romênia, eu falei de Polônia, eu falei de Portugal, eu falei de Argentina.